Oi, gente, bom dia. Espero que vocês estejam bem por aí. Eu aqui, olha, meu cafezinho, como sempre, para a gente poder acordar, não é verdade? Muito bem. Hoje nós vamos então continuar a aula passada. Na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre a replicação do DNA. Lembrando que o DNA é o material genético que nós temos. Então, é no nosso DNA, que está no núcleo da célula, que nós temos todas as nossas informações genéticas. Como assim, professora? É dentro do DNA, que é um ácido nucleico, que nós vamos ter os nossos genes. Então, os genes nada mais são do que segmentos de DNA. E é nos genes que nós vamos ter toda a informação para a produção das proteínas que vão compor o nosso organismo. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a segunda etapa. Na aula passada, nós comentamos sobre a replicação do DNA, que é um processo em que a célula irá se submeter, dentro do núcleo da célula, nós vamos ter a replicação do nosso material genético quando nós precisamos de uma divisão celular. A célula precisa se multiplicar, ela precisa multiplicar todas as suas organelas e também o seu conteúdo genético. Vimos que o DNA ele é formado por uma dupla fita, fitas antiparalelas, que estão ligadas por pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Vimos também que o DNA ele é helicoidal, e que a gente sempre vai ter a ligação da adenina com a timina e da guanina com a citosina. E essa complementaridade é que possibilita que uma fita se sirva de molde para que uma nova fita seja polimerizada. Vimos por isso que o processo de replicação do DNA, ele é assim chamado de semiconservativo. Não repara na galinha, no galo aqui que está fazendo a sinfonia da manhã, tá bom? Muito bem. Então, esse é o primeiro processo, que é a replicação. Mas eu quero que vocês pensem no DNA, no conteúdo genético, no DNA, como o chefe da célula. É ele que vai controlar tudo. É nele que nós temos os genes, que tem toda a informação. Pense no chefe da empresa como aquela pessoa que tem um livro com todas as informações daquela empresa para aquela empresa funcionar. Só que ele precisa pegar essa informação e levar ela para fora do núcleo. Só que esse chefe não pode sair do núcleo. Então, o DNA, que contém toda essa informação, ele está no núcleo, ele não sai de dentro do núcleo. Para isso, ele vai precisar de um empregado, que vai ser o nosso RNA. Então, ele chega para o RNA e faz RNA, eu preciso que você pegue essa informação aqui, vamos supor de um determinado gene, e leve ele lá para o citoplasma para mim. O que o RNA faz então? O RNA ele é uma fita simples, que ele vai pegar uma partezinha do DNA que tem um determinado gene, e aí ele vai copiar essa informação aqui, copia a informação e leva para fora do núcleo. Esse processo é chamado de transcrição. O que é transcrever? Você chega para uma pessoa e faz, por favor, transcreva este livro para mim. Ela vai copiar o livro, não é verdade? Então, o RNA, ele vai copiar essas basezinhas que tem em uma das fitas, porque ele é uma fita única. Então, a informação que está contida no DNA vai ser retranscrita, copiada para uma fita de RNA. A grande diferença entre o RNA e o DNA é que o RNA ele é uma fita simples e ele, em vez de ter a timina, ele tem como base nitrogenada a uracila. Ok? Esse processo em que o DNA é transcrito em forma de RNA, nós chamamos de transcrição. Esse RNAzinho, então, ele pode sair do núcleo e vai para o citoplasma. O que vai acontecer com esse RNA? Ele vai sofrer um processo que nós chamamos de tradução. O que é traduzir? Eu pegar uma palavra, por exemplo, em inglês, e eu traduzo para português. Então, eu mudo a forma como ela está escrita. A tradução é exatamente isso. Eu vou pegar as bases nitrogenadas aqui e eu vou traduzi-las em forma de
aminoácidos. Os aminoácidos são aqueles monômeros que vão compor uma proteína. Nós vimos isso na primeira e segunda aula. Então, vários aminoácidos, um ligado ao outro por ligações peptídicas, formam uma proteína. E nós vimos também que a proteína, ela tem a sua função altamente correlacionada à sequência de aminoácidos que ali existem e à conformação tridimensional. Vimos que as proteínas podem ter diversas funções, desde função enzimática, função estrutural, função metabólica, bioquímica, hormonal. Então, é a proteína que vai fazer com que isso aqui aconteça, né? O meu fenótipo aconteça. Mas, para que eu possa produzir as proteínas, os genezinhos lá no DNA precisam ser transcritos em RNA. E esse RNA precisa ser traduzido na forma de proteínas. Todo esse caminhar aqui, que faz com que nós, seres, estejamos vivos nesse momento, é chamado de dogma central da biologia molecular. Então, é o que se acredita que acontece. Então, para fixar, o que é o dogma central? Eu pegar uma molécula de DNA, eu transcrevê-la na forma de um RNA. Então, eu vou pegar uma fitazinha. Qual a fita que eu vou escolher? É a fita que está no sentido 3', 5'. Por quê, professora? Porque o RNA ele vai ser sintetizado no sentido da vida, que é do 5' para o 3'. Então, eu vou formar um RNA mensageiro, que é chamado de mensageiro exatamente porque a função dele é pegar uma informação do DNA e ser um mensageiro para transformá-la em uma proteína. Então, o RNA mensageiro sofre um processo de tradução. A tradução nós vamos ver a aula que vem, então tenha calma, não precisa ainda se preocupar com isso. Mas somente como um spoiler, a tradução ela funciona da seguinte forma. Cada trinca de bases, ou seja, cada 3 bases nitrogenadas que nós temos, ela vai corresponder no código da vida a um aminoácido específico. Então, eu consigo traduzir, mudar de nucleotídeo na forma de aminoácido. Vários aminoácidos, um ligadinho ao outro, vai formar um polipeptídeo, que nada mais é do que uma proteína. Então, esse caminhar de DNA se transcrever na forma de um RNA e o RNA ser traduzido na forma de uma proteína é o dogma central da biologia molecular. Bom, nós já vimos que os genes estão no nosso DNA. Agora, todos os genes são expressos de forma igual no nosso corpo? Não. Vamos pensar. O DNA que eu tenho no meu olho é o mesmo DNA que eu tenho nas minhas células da pele, que é o mesmo DNA que eu tenho na minha célula do rim. Enfim, todas as células do meu corpo, elas vão ter o mesmo código genético. O mesmo DNA está em todas as células. A diferença é que alguns genes são expressos em uma célula, mas não são expressos em outra. Ou alguns genes são mais expressos em uma célula e menos expressos em outra. Isso vai estar relacionado à função dessa célula e também ao nosso momento do nosso ciclo de vida, a estresses ambientais que nós podemos passar. Então vamos lá. Quando eu era adolescente, os genes que eram expressos quando eu era adolescente são os mesmos quando são expressos agora, que eu tô velha, que eu tenho 35 anos? Não. Provavelmente, quando eu era adolescente, lá nos meus 15 anos, eu tinha muitos mais genes relacionados a hormônios da puberdade do que eu tenho hoje. Então, como que funciona isso, né? Nós vamos ter, então, o nosso código genético, o nosso DNA, que é o mesmo para todas as células, que vão ter genes. Só que a forma como esses genes vão ser expressos são diferentes. Então, por exemplo, um gene A, que é um gene relacionado, vamos supor, a um metabolismo basal do meu corpo. Então, o meu metabolismo, por exemplo, que tem que acontecer a todo momento. Ele vai ser muito mais transcrito na forma de RNA. Então, eu transcrevo ele muito mais em RNA, porque depois eu vou ter muito mais produção de quê? Daquela proteína. Agora, por exemplo, um gene que está relacionado a um estresse, em que ele só vai ser expresso quando eu sofrer um estresse, por exemplo. Então ele é menos transcrito, eu vou ter menos RNA, por quê? Porque eu preciso ter menos proteína no meu corpo. Então, quanto mais o gene precisa ser expresso, mais transcrito ele será e mais proteína vai ser produzida. E quanto menos o gene precisa ser expresso, é um gene que só é expresso em um determinado momento, ele somente vai ser transcrito naquele momento e somente vai ser bem pouquinha proteína que é produzida. Então, os genes eles podem ser expressos em diferentes taxas.
tá bom? Isso daí a gente vai ver mais pra frente na parte de controle da expressão dos genes. Pessoal, isso é tão importante, porque é essa expressão diferencial que faz com que a gente tenha o nosso corpo acontecendo, os seres vivos desempenhando seus papéis, o nosso metabolismo, nossa bioquímica acontecendo. Então imagina, se todos os nossos genes fossem expressos toda hora, quanto de energia nós não gastaríamos? Então a gente só vai expressar genes que são necessários naquele momento que nós estamos vivendo e, detalhe, naquele tecido vegetal que ele precisa. Por exemplo, meu olho. Os genes que são expressos no meu olho, nas células da minha retina, né, nas células oculares, é totalmente diferente dos genes que são expressos na minha epiderme. Obviamente. Né? Então, isso que faz com que os tecidos sejam diferentes e as funções de cada partezinha do nosso corpo também vão desempenhar funções diferentes. Lembrando sempre que a molécula de DNA e tanto de RNA são ácidos nucleicos, portanto formados por nucleotídeos. O DNA ele é uma dupla hélice e o RNA é uma fita única. Lembrando também que o açúcar do DNA é a desoxirribose e a do RNA é a ribose, então ela tem um grupozinho OH aqui. Diferença entre as duas, DNA tem a timina, RNA tem a uracila no lugar da timina. Então, quem se liga à adenina no RNA é a uracila. Somente uma adição de conhecimento. O DNA, por ser uma dupla hélice e ter essas pontes de hidrogênio, ela é uma molécula muito mais estável, mais difícil de ser degradada. O RNA, por ser uma fita simples, ela é uma molécula mais fácil de ser rompida. Então, ela só é produzida em determinados momentos. Não é ela que vai conter o nosso material mais importante, que é o nosso conteúdo genético, mas sim o DNA, que é uma molécula mais estável. Então, vamos lá. Nós vamos ver, então, no processo de transcrição, que nós vamos ter uma enzima que vai atuar. Assim como na replicação nós tínhamos a DNA polimerase, aqui na transcrição nós teremos a RNA polimerase. Por quê? Nós vamos produzir um RNA, não é verdade? Então, se nós vamos produzir um RNA, quem que vai trazer esses nucleotídeos e vai ligando esses nucleotídeos aqui? A RNA polimerase, tá? Outra coisa importante, o DNA ele vai sofrer, então, a separação das duplas fitas em locais específicos que nós vamos ver, em locais que nós vamos ter determinados genes. E aí, a direção da transcrição sempre vai ser no sentido 5', 3', tá? Que é o sentido da vida. Muito bem, aqui nós já comentamos sobre isso. Então, processo de transcrição e tradução. E aqui então eu vou mostrar para vocês um videozinho, tá bom? Se ele funcionar e me ajudar, isso eu consigo. Vou tirar o som para não atrapalhar vocês. Muito bem. Então, vamos lá. Somente revisando, nós temos então a célula. Dentro da célula, dentro do núcleo da célula, nós vamos ter a nossa cromatina, o nosso DNA, certo? Então, lá dentro do núcleo, nós vamos ter o material mais importante da célula, que é o nosso DNA. Vamos ter os nossos cromossomos, que nada mais são do que a cromatina altamente espiralizada. Aqui nós temos as nossas estonas ligadas ao DNA, que vai formar, lembra, os nucleossomos. E aqui a gente tem o nosso DNA. Lembrando que no DNA nós temos segmentos específicos que vão codificar proteínas que são os genes. E aí esses genes, para que eles possam codificar lá no final a proteína, eles precisam ser transcritos. Então a gente tem a abertura, vou parar um pouquinho, a gente tem a abertura então desse DNA. E aí no sentido 5', 3', a gente vai ter o quê? Nucleotídeos sendo adicionados graças à RNA polimerase para formar nosso RNA mensageiro. Então, continuando aqui, vamos ver que existe a complementaridade de bases, lembrando que a adenina se liga à uracila e a citosina à guanina, e aí a gente vai tendo a produção desse RNA. Aqui ele vai mostrar o nosso RNA mensageiro, que é aquele que vai transportar a mensagem que está no DNA lá para o nosso citoplasma, ok? Então, esse RNA mensageiro, ele vai sofrer algumas modificações que eu vou falar agora para vocês,
para que depois ele possa ser redirecionado através do poro nuclear lá para o citoplasma. E é aqui no citoplasma que a gente vai ter uma segunda fase, que nós vamos ver a aula que vem, que é o processo de tradução em proteínas. Então, nós vamos ter, durante o processo de transcrição, algumas fases. O que é importante nós lembrarmos? O RNA, o DNA, na verdade, ele vai ser transcrito em qualquer lugar de forma desorganizada? Não. Nós vamos ter sempre regiões que são chamadas de regiões promotoras. A região promotora, normalmente, é uma região que tem algumas repetições de bases nitrogenadas. Em nós, seres humanos, nós temos algumas regiões que são chamadas, por exemplo, Tata Box. O que é Tata Box? Quer dizer que são regiões repetidas de timina e adenina. Timina e adenina, timina e adenina, timina e adenina. Então, esses locais que têm altas repetições de bases nitrogenadas, normalmente eles são compreendidos como regiões promotoras. Quer dizer que todo gene, ele vai ter no início desse gene uma região promotora e no final uma região terminadora. Para quê? Para que a RNA polimerase possa entender aonde que começa o gene. Porque senão, como é que ela vai saber qual é a região que ela tem que transcrever em RNA? Então, teremos a região promotora. Depois disso, a gente vai ter o acoplamento, já vou falar como é que funciona esse acoplamento da RNA polimerase. E aí a gente tem um processo de iniciação, tá? Dessa transcrição. Então, a RNA polimerase precisa se ligar e aí a gente começa um processo de início e alongamento em que o RNA mensageiro vai sendo sintetizado, ao mesmo tempo que ele vai saindo, né, da dupla hélice do DNA. Ao final, a gente tem a separação da RNA polimerase e a gente vai ter o RNA mensageiro sintetizado. Então, como eu comentei com vocês, todo gene, ele vai ser formado... Só um minutinho, eu vou voltar aqui, só para eu tirar essa... Isso, só para eu tirar a marcação. Então, todo gene que nós temos, ele vai ser formado por algumas regiões. E sempre ele vai ter uma região, que é uma região chamada de promotor, que está ao início do gene. Então, são essas sequências específicas que nós vamos ter, normalmente repetidas, que vão sinalizar uma região promotora. E aí, a gente vai ter a sequência, realmente, do nosso gene, que é o segmento de DNA que vai corresponder àquele gene que será transcrito. Aí, a gente vai ter o quê? O processo de transcrição, que vai transcrever este local e vai formar o nosso RNA mensageiro. É importante lembrarmos que nós teremos alguns tipos de RNAs dentro de uma célula viva, né? Nós podemos ter o RNA mensageiro, que é o que nós vamos tratar muito na aula de hoje, e que é um RNA que vai ser processado e que vai produzir no futuro as proteínas, vai ser traduzido em proteínas. E na aula que vem nós vamos ver também que nós podemos ter mais dois tipos de RNAs. Podemos ter o RNA transportador e o RNA ribossomal. Então anotem aí que o RNA-M quer dizer RNA mensageiro, o RNA-T, RNA transportador e o RNA-R, o RNA ribossomal. Esses dois bonitinhos aqui, ó, nós vamos ver na aula que vem qual é a função deles. Por enquanto, lembrem-se que o principal personagem da nossa aula de hoje é o RNA mensageiro, que é transcrito em uma das fitas do DNA. Bom, durante o processo de transcrição, o que acontece? Que é importante lembrarmos. Nas células procarióticas, que são as células bacterianas, nós temos, digamos assim, uma estrutura mais simplificada de transcrição. Como nas células procarióticas nós não temos núcleo, na hora que acontece a transcrição, ou seja, a síntese do RNA mensageiro, esse RNA mensageiro que é sintetizado, ele já está pronto para ser utilizado e aí nesse caso ele é mais rápido. Então a RNA polimerase ela já vem diretamente no DNA em questão e já ocorre a transcrição, certo? Muito bem.
Então, nos seres procarióticos, que são seres mais simples, o processo de transcrição é menos complexo. Só que nos eucarióticos, como nós, que o nosso genoma, né, o nosso código genético, ele é mais complexo, a gente tem alguns tipos de RNAs polimerases diferentes. Então, no caso dos procariotos, nós somente temos a RNA polimerase, somente um tipo. Nos eucariotos, nós podemos ter até 3 tipos de RNAs polimerases, tá? Então, somente como uma informação adicional para vocês. Então, no caso, nos eucariotos, nós podemos ter a RNase polimerase 2, que ela vai ser usada para a síntese do nosso RNA mensageiro. Temos a RNA polimerase 1, que ela é utilizada para a síntese do RNA ribossomal, que é esse daqui. E vamos ter a RNA polimerase 3, que é usada para a síntese do nosso RNA transportador, que está aqui. Então, somente como informação para vocês, que os seres mais complexos, os eucarióticos, eles vão ter diferentes RNAs polimerases. Os seres procarióticos já vão ter somente uma e o processo de transcrição ele é mais simplificado. No caso de nós, nos eucariotos, nas células que são mais complexas, diferentemente dos procariotos, como eu comentei que a RNA polimerase já vem, já se liga e já realiza a transcrição, como o nosso genoma é um genoma mais complexo, nós vamos ter alguns auxiliares durante o processo de transcrição. Essas proteínas que auxiliam o processo de transcrição, principalmente o direcionamento, onde que a RNA polimerase precisa se ligar para transcrever, são chamados de fatores gerais de transcrição. Esses fatores gerais de transcrição são proteínas e uma das principais funções delas é se ligar às regiões promotoras do nosso DNA. Como eu já comentei, uma das principais regiões promotoras de um gene é chamada de Tata Box, tá? Então, normalmente o Tata Box, ele está, digamos assim, distante de 30 nucleotídeozinhos da região do gene propriamente dita. Então, o que acontece? O primeiro fator de transcrição que se liga é esse fator de transcrição 2D. Então, ele se liga aqui à região do Tata Box como uma sinalização. O RNA polimerase, olha aqui que começa o gene. E aí depois a gente tem a ligação de vários outros fatores de transcrição. Vamos ter o fator de transcrição 2F, o fator de transcrição 2H e o fator de transcrição 3. Esse fator de transcrição 3, principalmente, ele vai ajudar a dar o início da abertura do meu DNA. Aí sim, que a minha RNA polimerase vai acabar se aderindo, depois que todos esses fatores de transcrição eles acabam se ligando, a RNA polimerase consegue também se ligar, e aí depois que ela vai iniciar o processo de transcrição. Quando a gente tem todos esses fatores de transcrição ligados, e assim também como ligados também à RNA polimerase, nós chamamos isso de complexos de iniciação da transcrição. Então, todos esses fatores de transcrição unidos vão formar esses complexos para que ocorra a iniciação, esse nome é meio feio, mas é isso mesmo, a iniciação da transcrição. Então, a RNA polimerase, ela vai então sofrendo o processo, vai, no caso, realizando o processo de transcrição, aderindo os nucleotídeos de forma complementar e produzindo o que? O nosso RNA mensageiro. À medida que a RNA polimerase ela vai caminhando na fita, ela vai sofrendo uma fosforilação na cauda da RNA polimerase. Essa fosforilação ela serve como um guia para mostrar para a RNA polimerase o momento que ela tem que se desligar do DNA, ok? Muito bem. Então, o que é importante nós lembrarmos, né? Que durante a transcrição, então, a transcrição ela ocorre sempre no núcleo, certo? Então, aqui a gente vai ter o nosso DNA com algumas regiões que são as regiões que nós vamos chamar de regiões que vão codificar as proteínas. O nosso DNA, anotem aí, ele tem 2 tipos de regiões. As regiões que nós chamamos de exon e a região que nós chamamos de introns. Então, o nosso DNA, basicamente, ele é formado muito mais de regiões de intron do que de exon. O que danado é isso, professora?
Então, no DNA, nós temos as regiões de exon, que são as regiões que nós falamos que realmente no futuro vão codificar alguma proteína. E tem as regiões de intron, que são as regiões do DNA que antigamente não se sabia qual era a função que eles tinham, porque eles não codificavam proteínas depois. É como se fossem pedacinhos de DNA que não são traduzidos em proteína. Então, esses pedacinhos, antigamente, e que compõem muito mais do nosso DNA, o nosso DNA é muito mais partes que não são codificadas do que realmente partes que codificam alguma coisa, eles eram chamados de DNA lixo, porque não se sabia a função deles. Então, essas regiões de intron, elas são regiões com altas repetições, então são regiões que os nucleotídeos se repetem muito e que não codificam proteínas. Então, o nosso DNA ele vai ser sempre formado de regiões de exon, que são codificantes, e regiões de intron, que não codificam proteínas, não são codificantes. Então, nosso DNA é formado de exons e de introns. Quando ocorre o processo de transcrição, como eu estou mostrando aqui, o que é transcrito? Nós transcrevemos tudo. Nós transcrevemos tanto as regiões de intron como as regiões de exon. É tudo transcrito. Esse primeiro RNAzinho, a gente chama de um pré-RNA mensageiro. Ou, se vocês forem ver no livro, ele é chamado de HNRNA. Então, esse RNA, que é o primeiro RNA que é transcrito de uma região do DNA, vamos supor que isso aqui é um gene, tá? Então, isso tudo aqui é um gene. Então, o gene, que é um segmento de DNA, ele vai ser formado tanto de regiões de exons como de regiões de intron. Quando a gente produz o primeiro RNA, ele é chamado de um pré-RNA, um RNA primário. Vai depender do livro que vocês estiverem lendo, né? Tem algumas definições diferentes. Então, esse RNA primário aqui, né, esse pré-RNA mensageiro, ele é formado tanto de exons como de introns. O que vai acontecer? O que nós vamos observar, né? Então, nós vamos ver que quando a gente produz o primeiro RNA, que é o nosso pré-RNA mensageiro, ele é formado por exons e introns, exons e introns. Então, dentro do núcleo, o que vai acontecer com esse RNA? Esse RNA que é formado por isso, ele vai sofrer o que nós chamamos de splicing. O splicing é quando nós retiramos os introns, que são regiões que não vão codificar a proteína mesmo. Para que elas vão ficar no RNA mensageiro? Então, a gente retira esses introns e a gente somente vai manter as regiões de exon, que são regiões que vão poder depois ser traduzidas em proteínas. E aí, no fim, o que a gente vai ter? A gente vai ter a formação realmente do RNA mensageiro aqui. Então, o meu RNA mensageiro realmente... Então, o meu RNA mensageiro realmente, ele é formado pelo quê? Pelos exons que estão ali no meu RNA primário, né? Meu pré-RNA mensageiro, o meu HNRNA. Certo. O RNA mensageiro, então, ele vai ser formado somente pelos meus, ó, aqui, ó, os meus exons. Os meus introns vão ser retirados. Outro processamento que vai acontecer no RNA mensageiro para que ele possa ir para o citoplasma é que ele vai sofrer mais algumas coisinhas. Então, olha só. Aqui nós vamos observar que no meu RNA mensageiro nós também vamos sofrer um processo que chama capeamento, em que eu adiciono o chamado cap na nossa extremidade 5' e vai sofrer um processo de poliadenilação. Quer dizer que a caudinha, eu vou colocar um monte de adenina nessa cauda, certo? Para que eu faço isso? Por que eu adiciono uma cauda de um monte de adenina e eu faço um processo de cap, em que eu coloco uma guanina aqui como se fosse uma proteção? Para isso mesmo. Eu vou proteger as extremidades do meu RNA e também é uma forma de sinalizar para a célula que isso aqui é um RNA mensageiro. Então, esse processamento do RNA ele acontece dentro do núcleo. Então, o processamento do RNA em eucariotos, porque em procariotos ele não sofre esse processamento, ele vai ser realizado em 3 etapas. A gente vai ter tanto o splicing, que é a retirada dos meus introns, vamos ter o processo de capeamento aqui e vamos ter a poliadenilação aqui.
Como eu havia comentado no início da aula, o DNA, como ele é formado de uma dupla fita, ele é muito mais estável. O RNA, que é formado de uma fita única, ele é mais instável de ser, por exemplo, degradado pela célula. Então, essa proteção, que é dada tanto na cauda poli-A como no cap, eles servem como uma forma de proteger as extremidades do RNA para que quando ele seja transportado para o citoplasma, não aconteça uma degradação. É nesse citoplasma, então, depois que ele é exportado para o citoplasma, que ele vai sofrer o processo de tradução para a formação, então, do quê? Da nossa proteína. Importante lembrar aqui, nós temos algumas diferenças quando nós falamos de RNA mensageiro procariótico e RNA mensageiro eucariótico. Já falei para vocês que o procarioto, ele é muito uma estrutura mais simplificada. Então, o que acontece normalmente? Quando a gente tem o DNA, por exemplo, de uma bactéria, nós temos no DNA dela um gene já muito ligado ao outro. Então, quando ocorre a transcrição, ele já transcreve vários genes juntos, por ser uma estrutura mais simples. Então, no caso do procarioto, quando ele é formado, né, a gente já tem, por exemplo, várias proteínas, proteína A, B, C, D, já sendo produzidas porque nós temos vários genes, um do ladinho do outro, certo? No RNA mensageiro eucariótico, o que a gente vai ter? A gente tem, no caso, o cap, que é formado, e que aqui a gente não tem, a gente somente tem uma fosforilação no início, mas aqui o processo, né, do cap, como nós chamamos, o 5' cap, ele só é formado aqui no RNA mensageiro eucariótico. A gente vai ter normalmente um gene que vai produzir uma determinada proteína, e aí no fim a gente tem a poliadenilação aqui na extremidade 3', certo? Lembrar o seguinte, né? Aqui ele está representando que esse gene vai sintetizar uma determinada proteína. Ok. O que nós vamos ver mais para frente é que uma mesma sequência, ou seja, esse gene, ele pode produzir uma proteína X, mas ele pode produzir proteínas também diferentes. Então, vamos seguir. Vimos, então, que nos eucariotos nós temos sempre esse processamento do RNA mensageiro. Como eu já comentei, nós vamos ter o capeamento, que é chamado, e vamos ter a poliadenilação. Então, esses são passos do processamento do RNA para que ele seja realmente um RNA mensageiro e ele seja exportado para o citoplasma da célula para que possa ser traduzido em proteína. O que nós temos, então, que é interessante? Já comentei com vocês que quando sequenciaram o nosso genoma, eles achavam que a gente tinha muito mais genes. Porque somos seres humanos complexos. Temos um metabolismo, né, fantástico. Mas nós temos menos genes que muitas outras espécies. O que acontece, né? Nós chegamos num momento que nós temos poucos genes, mas os nossos genes eles têm a capacidade de produzir diversas proteínas diferentes no mesmo gene. E isso acontece porque nós, eucariotos, conseguimos realizar o chamado splicing alternativo. Então, como que funciona esse splicing? Gente, isso aqui é lindo demais. Olha só. Nós já vimos que nós temos um DNA. Que o nosso DNA é uma sequência, né? O nosso DNA, nosso gene nada mais é do que uma sequência do nosso DNA. Vimos também que o nosso DNA é formado de regiões de exons e regiões de intron, que não codificam proteína. Quando a gente realiza, então, a transcrição, nós vamos ter o nosso pré-RNA mensageiro. E aí a gente vai transcrever tudo, tá vendo? Ó, transcrevemos tanto a região de intron como a região de exon. O que vai acontecer? De acordo com a minha junção dos exons, quais exons que eu vou manter no meu RNA mensageiro, eu vou ter proteínas diferentes sendo formadas. Então, vamos dar um exemplo. Esse RNA mensageiro aqui, ele utilizou o exon 1, o exon 2, o exon 3, o exon 4 e o exon 5. Então, ele tirou essa região aqui de intron, tira fora, e assim por diante. E aí, ele juntou, no momento do processamento, os 5 exons aqui. Quando ele sofre o processo de tradução, ele vai produzir a proteína A. Então, esse gene está produzindo A.
Mas, se quando eu for produzir o meu RNA mensageiro, processar, eu juntar somente o exon 1 com o exon 2, não uso o exon 3, junto o 4 e o 5, quando sofrer o processo de tradução, o mesmo gene vai produzir a proteína B. Se eu pego durante o processamento do meu RNA mensageiro, eu junto o 1 com o 2, o 3 e o 5, não utilizo o 4, eu vou ter outra proteína sendo formada. Então, por exemplo, nós seres humanos, a gente pode ter um determinado gene que vai ser transcrito quando eu tiver o meu transcrito primário ou pré-RNA mensageiro, tá vendo? Ó, como é que a gente escreve? Então, transcrito primário ou pré-RNA mensageiro, nós vamos ter todos os meus exons e todos os meus introns. De acordo com a forma como eu vou produzir o meu RNA mensageiro, ou seja, quais exons que eu vou utilizar, olha como eu posso produzir várias proteínas para locais diferentes com o mesmo gene. Então, quando nós temos seres vivos que não têm esse splicing, cada gene vai sintetizar uma proteínazinha só. Então, por isso eu preciso ter muitos genes, porque cada gene produz uma proteína só. Nós, seres humanos, nós podemos ter menos genes, porque um gene nosso pode produzir várias proteínas diferentes de acordo com o processamento do meu RNA mensageiro. Ou seja, o empregado vai lá no chefe, o chefe tem um livro e ele vai copiar só as partes que são interessantes. Ah, eu preciso produzir uma proteína para o músculo estriado. Então, eu sei que eu tenho que pegar essa parte com essa e essa. Ah, não, eu vou produzir uma proteína de fibroplasto. Então, de acordo com os exons que eu utilizo, ou seja, o RNA mensageiro que eu vou produzir, eu vou ter proteínas diferentes. Então, pode ser proteína para o músculo, pode ser para o cérebro, pode ser também para outro músculo. Então, como eu coloquei, anotem aí, diferentes proteínas são produzidas pelo mesmo gene. Isso é o nosso splicing alternativo. 60% dos genes humanos são capazes de realizar splicing alternativo. Pergunta: professora, para que servem essas regiões de intron, então, que eram chamados antes de DNA lixo? Gente, eu digo que é muita presunção do ser humano, depois de todo o nosso processo evolutivo, a gente falar que a gente tem DNA que não tem função de nada. Na verdade, essas regiões de intron, que são essas regiões repetitivas, que não são codificadas como proteínas, a grande função delas é regulatória. Elas que vão regular e auxiliar a expressão dos outros genes. Então, elas têm função, sim. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que a maior parte do nosso DNA são formados por regiões repetitivas, regiões que teoricamente não teriam função, mas que hoje sabe-se que essas regiões são importantíssimas para que todos os outros genes que codificam algo sejam regulados da forma correta no nosso corpo. Então, para a gente finalizar a aula de hoje, vamos então lembrar que nós vimos na aula passada o processo de replicação e hoje nós vimos o processo de transcrição, que é eu produzir um RNA mensageiro de regiões específicas, né, considerando genes específicos que precisam ser expressos, para que possa ser produzida uma proteína no futuro. Na aula que vem, então, o que a gente vai ver? Nós vamos ver o processo de tradução. Então, como que esse RNA mensageiro que foi para o citoplasma, como que ele vai produzir uma proteína? Então, é como se eu pegasse o DNA, eu uso o RNA mensageiro ali no meio do caminho para eu pegar essa informação e levar para o citoplasma. E aí sim, meu RNA mensageiro ele vai ser traduzido em uma proteína e aí a gente tem realmente o efeito daquele gene no nosso metabolismo, então na forma de proteína. Então, aquela proteínazinha é que vai estar ali nas reações químicas do nosso organismo, que vai compor o nosso organismo, mas para que ela seja produzida, eu preciso ter um gene aqui sendo expresso. Eu preciso algo que seja traduzido aqui, senão eu não tenho essa proteína. Então, por exemplo, se eu faço uma planta transgênica, eu retiro um determinado gene,
uma determinada proteína não vai ser produzida, certo? Então, eu posso, por exemplo, bloquear um determinado passo metabólico. Da mesma forma que se eu realizo uma transformação genética, eu coloco um gene novo no DNA de uma planta, por exemplo, esse novo gene ele pode sintetizar uma proteína nova que não existia no metabolismo dessa planta. Então, é assim que a gente vai manipulando da forma biotecnológica o DNA, conhecendo e sabendo desse dogma central da biologia, certo? Então, a gente finaliza a aula de hoje. Qualquer dúvida, estou por aqui. Até a aula que vem.